Este é mais um vlog! Eu não queria mais fazer vlog pro canal, eu queria focar em stand-up e outros conteúdos, mas umas coisas assim que acontecem, assim, que eu falo: eita, vamos precisar fazer esse negócio aí, a gente tá precisando falar disso aí, né, gente? E aí, o que aconteceu? O que eu quero falar agora é sobre a situação da Kéfera, que foi lá no programa Encontro, da Fátima Bernardes, e falou bosta, né, linda? Falou bastante bosta. Eu fiz uns stories lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá olhar, Giovana Fagundes. Eu sou comediante, então eu faço uns stories sempre engraçadinhos. E também falo sobre coisas relativamente importantes pra tentar estabelecer uma reflexão, tá bom? Então, se você não conhece meu trabalho e meu conteúdo, vai lá dar uma olhadinha e aí volta aqui pra gente se amar. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu no programa. Aqui, ó. O que é que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim: poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio pra jaca. Opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento. Assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando explicar agora o você feminismo. tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Ó, Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Tá sim, aqui, ó. Também sim, a só tô professora passando alguns. Enfim, é basicamente isso aí que vocês viram, tá? Sabe quando você tem um irmãozinho e aí esse irmão é um capeta e você é uma pessoa tranquila, você é um cara quietinho na sua, esse irmão é um capeta. E aí a sua mãe chega pras pessoas e fala: ai, meus filhos são virados no Satanás. E você tava quietinho a vida inteira. Sabe? Então, Kéfera, para de fazer isso com a gente. A gente tá ganhando a fama do irmãozinho e a gente tava aqui quietinha, não tinha feito nada. O que eu acho um problema, na minha opinião, a Kéfera foi extremamente arrogante, foi extremamente prepotente. E é muito louco, né? Porque ela falou: agora você tá fazendo men interrupt, que é interromper o que a gente tá falando. E era o momento de ele falar, entende? A partir do momento que a Fátima convidou ele pra participar da conversa e do diálogo, a opinião dele tava ali pra ser ouvida também. Por mais que ele talvez tenha uma opinião machista, por mais que talvez as opiniões divirjam. Parece que é divirjão, né? Enfim, por mais que as opiniões sejam diferentes, mas ele tá ali pra contrapor, pra ter pontos de vista diferentes e pra gente poder dialogar. E a sociedade no geral é esse menino que tá ali, entende? E como é que a gente vai trazer essas pessoas que têm opiniões machistas, essas pessoas que ainda não se desconstruíram, que ainda não conseguem olhar pelo mesmo ponto de vista que o nosso, se a gente não tá convidando eles pra conversar, entende? A gente tá só jogando na cara, tipo: você tá errado, você é um cuzão, você não sabe de nada. Isso não é diálogo. E como que a gente vai conseguir construir uma sociedade pacífica, empática, sabe? E que todo mundo olhe por todo mundo, se a gente não tá olhando por quem ainda não conseguiu ter o discernimento que talvez a gente tenha conseguido ter. Quando você diz: cala sua boca que eu tô certa, seu cuzão do caralho, você está impondo sua opinião sobre a pessoa. É como se você estivesse aqui e essa pessoa estivesse aqui. Você tá numa posição de soberania a essa pessoa. Soberania não é igualdade. E se não é igualdade, não é feminismo. Entende? Eu sou muito contra a palavra feminismo, porque eu acho que ela não traz o real significado do que é a luta, entende? Muita gente entende errado, muita gente acha que feminismo é o oposto de machismo, que machismo é o homem superior à mulher e feminismo é a mulher superior ao homem. Mas não, feminismo é igualdade de direitos,
é igualdade dos gêneros. Só que eu acho que a palavra feminismo, certas posturas e certas atitudes como essa que a Kéfera teve, só reforçam ainda mais a visão errada de feminismo. Feminismo não é o silêncio dos homens. Feminismo é o diálogo igual entre homens e mulheres. Isso é feminismo. A partir do momento que eu faço pré-julgamentos ou que eu deduzo coisas em função do seu gênero, da sua raça, enfim, de características suas, isso é só preconceito e não é de forma alguma um diálogo e uma forma de gerar empatia, conversa e entendimento. O espaço de fala é das mulheres, sim, mas isso não significa que ele não possa se expressar e que ele não possa dar a opinião dele. Ele não deve ditar o que é ou não é feminismo. Ele não tem conhecimento de causa pra dizer o que é ou não feminismo. Eu não tenho conhecimento de causa pra dizer o que é ou não racismo, entende? Eu não posso chegar pra uma mulher negra e falar: não, isso não é racismo. Eu não posso, sacou? Mas eu posso dialogar com uma mulher negra, sim, sobre o que é racismo. Eu posso falar pra ela sobre o que eu penso, sobre como eu enxergo, e ela me fala o ponto de vista dela, e a gente conversa, e a gente consegue se entender, e cada uma consegue se colocar um pouco no lugar do outro. A gente tá vivendo numa era em que a gente tá tentando quebrar com preconceitos, com tabus e com paradigmas. Mas a gente precisa entender que a forma de quebrar isso não é colocando a minha opinião dentro da cabeça das pessoas. Não! É ouvindo a opinião do outro, a partir do que eu ouço da opinião do outro, eu entendo um pouco do que envolve a cultura dessa pessoa, a educação dessa pessoa, a vivência, a experiência que ela teve. Porque todo mundo é uma grande bagagem. Nós somos pedacinhos de coisas que o meio externo coloca sobre a gente e a gente molda aquilo. Então, ninguém é igual a ninguém e cada um tem a sua bagagem em função de tudo que viveu, de tudo que aprendeu, de tudo que recebeu, filtrou e reciclou. E aí, se eu não paro pra escutar você, tentando entender suas diferenças, tentando entender o que faz você pensar da forma como você pensa, se eu não tento construir essa empatia, eu nunca vou conseguir te trazer pro meu lado. Não tem como eu te mostrar meu ponto de vista se eu não te convido a fazer isso. Se eu grito na sua cara. Uma coisa é convite, outra coisa é julgamento, é crítica. Eu não vou conseguir ensinar ninguém, eu não vou conseguir converter ninguém julgando e criticando e... você tá errado, você tá errado, você tá errado. Machista, escroto, machista, escroto. E aí, existe uma onda em função desse feminismo de classificar todos os homens como macho escroto. A gente não quer que generalizem que as mulheres são vagabunda, que as mulheres são burra, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. Mas a gente tá generalizando que todos os homens são machistas, que todos os homens estão errados, que todos os homens são filhos da puta. Como a gente vai conseguir ter espaço e caminhar junto se somos hipócritas pra um caralho? Hipocrisia do caralho, porque eu não quero que você faça comigo o que eu talvez faça com você. E aí o pessoal aplaudiu e eu vi um monte de gente falando: maravilhosa! Pisou no macho escroto! É isso aí, deixou o macho no chão! Gente, por que deixar o macho no chão e pisar no macho escroto que ele nem é? Por que isso é legal? E se um homem pisasse em uma mulher? Ia ser bacana? Ai não, né? Pois é nesse momento que a gente vê que não é igualitário. O menino que foi no programa claramente era um cara humilde, era um cara com menos instrução. Em nenhum momento ela foi empática com o ser humano que ele é, entende? E com tudo o que tá em volta disso. Não, ela só fez questão de lacrar. Os empacotadores tão felizes porque nós nunca lembrava deles e agora a gente entrou num século que tudo é lacre. Não adianta nada você lacrar e não ensinar porra nenhuma. A gente precisa entender que as nossas lutas não são lacre. Porque lacrar significa você mandar muito bem, você arregaçar, diminuindo uma outra pessoa, ou uma causa, ou sei lá o que. Não é lacre, entende? Porque isso constrói uma rivalidade. Lacre é só rivalidade, é só revanchismo. E aí ela usa termos em inglês, né? Porque se você usa termos em inglês, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, aí você lacra.
Ela lacrou, que ela falou mansplaining, vai lavar uma louça. Pode me chamar de machista que eu mandei você lavar a louça, viu? Mas não é porque é mulher, não. É porque qualquer pessoa que fala asneira, eu mando lavar a louça. A nossa sociedade é majoritariamente machista. Eu mesma, que me considero uma mulher feminista, tenho atitudes machistas sim em alguns momentos. É uma desconstrução diária, uma quebra de padrão o tempo inteiro. Entende? Que a gente precisa estar passando. Então a gente não pode tratar atitudes machistas e pessoas com pensamentos ainda um pouco mais retrógrados com tanta raiva, hostilidade e soberba, entende? Feminismo não é a segregação dos gêneros. Feminismo é a união dos gêneros e dentro dessa união a igualdade. A gente não vai conseguir nada. A gente não vai conseguir nada separando. Quanto mais a gente categoriza, mais a gente afasta e mais a gente segrega. Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Seja você homem, seja você mulher, seja você branco, seja você preto, seja você gay, seja você hétero, seja trans, seja o que for. Seja o que for. Quanto mais a gente se enxergar com diferença, mais longe a gente vai estar de uma sociedade sem preconceitos e com mais igualdade. Se a gente quer realmente com que cada vez exista mais adesão ao feminismo, apesar de eu não concordar com este nome, a gente precisa dialogar e escutar todas as pessoas. Entende? O espaço de fala e o poder de voz é das mulheres, mas o diálogo é para todos. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é, eu não discuto com quem tem razão. Se a gente começa um diálogo e antes mesmo de começar esse diálogo, você tem razão, a gente não vai dialogar, entende? Porque não faz sentido a gente dialogar se as duas pessoas não estão realmente de cabeça abertas e dispostas a mudar de opinião, a olhar por um outro ponto de vista e a escutar o outro. Se as duas pessoas não estão nessa posição, isso não é um diálogo. Isso é só imposição de opiniões diferentes. Eu vomito o que eu penso, você vomita o que você pensa e a gente volta pra casa puto. Igual aconteceu nas eleições, igual acontece em 1 milhão de outras situações. Não faz sentido a gente perder tempo para duas pessoas olharem nos olhos uma das outras e ficarem simplesmente bravejando monólogos. Isso não é diálogo, isso não é discussão. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo caminhando junto. A gente tá passando por um processo. Se você sabe muito e eu sei muito pouco e a gente conversa, a gente vai ter uma troca do caralho, sacou? Então a gente precisa estabelecer esses diálogos em níveis diferentes de evolução. Entende? E a solução não é parar de falar sobre o assunto. Parar de falar não resolve nada, só faz a gente parar de falar, entende? O Léo Ferreira tem uma piada muito boa, pode ser que eu conte errado, mas basicamente ele diz, as pessoas dizem que pra gente resolver o racismo a gente precisa parar de falar sobre ele. O que faz todo sentido, já que os mudos são os maiores representantes da causa antirracista. Eu acho essa piada maravilhosa, entende? Porque não é parando de falar que a gente resolve as coisas. A gente entrou numa era do mimimi, em que muita coisa que você diz pode ser mal interpretado, pode ser mal visto e pode ser julgado. Então o que as pessoas estão fazendo? Elas estão parando de falar. Mas a real evolução não tá quando você para de falar coisas racistas, e sim quando você para de pensar coisas racistas. Porque parar de falar é muito fácil, entende? Agora, parar de pensar, aí sim prova que você refletiu e mudou seu ponto de vista sobre aquilo. Se o racismo não tá aqui, mas tá aqui, ele só não tá sendo propagado, mas ele continua existindo. Quando aqui não pensar de forma preconceituosa, aqui não vai falar merda. Então a gente precisa dialogar, sim, escutar o outro, sim, entender o ponto de vista do outro, entender por que ele pensa dessa forma, entender como eu posso fazer para ele conseguir enxergar o meu lado também. Por isso que eu acho um problema tão sério a Kéfera ter agido da forma como agiu, com tamanha arrogância e prepotência. E eu acho que esse definitivamente não é o caminho para nenhum tipo de quebra de padrão, de preconceito e para promover qualquer tipo de reflexão. Não é uma disputa e não existe nenhum lado certo, nenhum lado errado. Existe um grande processo de evolução, aprendizado e crescimento. Mútuo, mas não igual. A gente está caminhando em paralelo, cada um no seu tempo.
eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Eu também sempre posto conteúdo de humor. Aqui no canal tem vídeo de stand-up, tem outras coisas, conselhos amorosos e muito mais. Então, se você não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta aqui no vídeo o que você achou, manda pros amigos, compartilha com as pessoas que vocês acham que precisam ver esse vídeo também. E a gente se vê em breve. Um beijo, obrigada e até!